Vamos agora para a nossa aula de geografia. E hoje nós vamos falar sobre o movimento nas ruas, tá? Pegue sua apostila aí do segundo bimestre e abra na página 92. Hoje nós faremos a página 92 e a 93. Então nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o movimento que acontece nas ruas, as ruas da nossa cidade, né, próximos da nossa casa, próximos às lojas, próximos às escolas, elas têm o quê? Movimento, não é verdade? Tudo, tudo que circula nas ruas fazem parte do trânsito. Pode ser de bicicleta, né, com veículos não motorizados, bicicletas. Podem ser veículos motorizados como motocicletas e carros. Podem ser, né, veículos grandes como ônibus, vans, caminhões. Ou ainda pode ser, né, de tração animal como carroças. E ainda os pedestres, pessoas que vão andando a pé, né? Então, todas essas pessoas, né, todos esses veículos fazem parte, né, do trânsito ou do tráfego da rua, tá certo? Tráfego, tá? Da rua. Então, tudo isso faz parte desse, né, desse movimento aí. Mas, para andar na rua, existem o que? As regras de circulação. O Detran, ele é o órgão responsável, né, por fiscalizar ou ainda multar se tem alguma coisa, né, acontecendo de errado. Então, ao andar na rua, nós não podemos andar aí de qualquer maneira. Existem algumas regras a serem seguidas. Por exemplo, quem anda de motocicleta tem que andar o quê? De capacete, com calçado adequado, ou às vezes até mesmo de bicicleta, aquela bicicleta motorizada, também tem que andar de capacete. Então, se a pessoa tiver sem capacete, o que acontece? Ela pode ganhar uma multa. Porque, né, são itens obrigatórios de segurança. Se estiver de carro, caminhão, ônibus, van, tem que colocar o cinto de segurança, não colocar a cabeça para fora, nem as partes do corpo, com os braços e tudo mais. Então, são regras, né, que existem, são leis, na verdade, que existem, que foram impostas, né, colocadas o quê? Para nossa segurança. Então, se a pessoa ela não cumpre essa lei e se ela, né, alguém que trabalha no órgão, né, do Detran vê que não está cumprindo, que a pessoa ainda é multada, tá certo? E a intensidade, né, do tráfego nas ruas, ela pode mudar ao longo do dia, sabia? Por exemplo, em alguns momentos está mais tranquilo, em alguns momentos já está assim bem movimentado, né? Então nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então nós podemos observar. De manhã, quando você está indo para a escola, você costuma observar as pessoas, o movimento que está tendo nas ruas? Se não, né, quando nós voltarmos para a escola, vocês podem observar. Cada horário muda a intensidade do tráfego nas ruas, tá certo? Nós temos aqui até alguns desenhos como exemplos. Olha lá, aquilo ali é a mesma rua. Olha aqui, período da manhã, tem mais carros, olha lá, as crianças indo para a escola, indo para o trabalho. Agora esse aqui é o período da tarde. Tá vendo que tá mais tranquilo, tem menos carros, algumas pessoas estão indo, né, olha lá, ao mercado ali, atravessando na rua. E durante a noite já mudou muito, né, o movimento, as lojas estão fechadas, as pessoas provavelmente estão nas casas, poucos carros, né, circulando ali. Então, né, nós percebemos que com isso, com certeza, né, o tráfego nas ruas, ele muda muito durante o dia, né? De manhã, as pessoas estão indo para o trabalho, as crianças, a maioria, estão indo para a escola. Então, o quê? Mais pessoas vão estar andando na rua. Então, vai aumentar, né, o tráfego, porque vai aumentar o número de carros, motos, bicicletas e até pessoas, né, a pé. Na hora do almoço também esse tráfego novamente movimenta, porque muitas pessoas o quê? Vão para casa almoçar, fazer almoço, as crianças estão saindo da escola, então, e outras já, né, estão entrando mais um pouco, já vão entrar.
então novamente é um pouco mais movimentado. E durante esse tempo, por exemplo, na parte da tarde, 3, 4 horas, a rua já tá o quê? Mais calma, né? Menos movimento. E já no final da tarde, lá pelas 5h30, 6 horas, a partir das 5 horas já começa, né, o intenso tráfego novamente, porque as pessoas estão saindo do trabalho, voltando para casa. Então, né, quando as pessoas estão circulando nas ruas, elas fazem parte do trânsito e elas fazem então esse movimento, tá certo? Então, por isso que tem horários que é muito mais movimentado do que outros horários, né? À noite, por exemplo, já está super tranquilo, né? As ruas, as lojas já estão fechadas, né? A maioria ali das lojas fechadas. Lá pelas 9 horas da noite tá tudo fechado das lojas. Provavelmente vai ter uma outra farmácia aberta ou lanchonetes também estarão abertas, né? Sorveterias, lugares assim de alimentação, geralmente eles funcionam, né? Durante o dia em alguns horários. Por exemplo, lanchonete funcionam mais à noite. Sorveteria funciona praticamente o dia inteiro. Então, né, varia muito também, né, da situação. Mas você pode perceber aí, né, dos exemplos que nós demos, que esse movimento, ele muda muito, né, conforme vai passando o dia, tá bom? Então, agora nós vamos lá para a página 93. E nós vamos responder as perguntinhas ali, olha lá. Em certos períodos do dia, nos momentos de maior deslocamento de pessoas, o trânsito nas principais vias da cidade costumam ficar excessivamente o quê? Movimentado, superlotado, dificultando o fluxo rápido dos veículos. Então, né, igual eu falei antes, em certos momentos o trânsito vai estar o quê? Maior, vai estar bem intenso. Nas cidades maiores, por exemplo, né? Até algumas vezes no final da tarde fazem quilômetros de movimento ali do trânsito. Às vezes até para, fica bem lento. Por quê? Hoje em dia, a maioria das pessoas já tem o quê? Carro. Antigamente, né, menos pessoas conseguiam comprar carro. Mas hoje, com a facilidade, né, da compra, do financiamento, muitas pessoas têm carro, têm motos. Com isso, né, faz com que aumente a quantidade de veículos nas vias, nas ruas, né, da cidade. E em algumas ruas o movimento é maior, como as ruas principais, as avenidas, né, porque lá é o lugar onde circula o maior fluxo de carro e de pessoas. Então, em alguns momentos, as avenidas da cidade, por exemplo, ela vai estar, né, com um movimento bem forte, bem intenso, tá? Então, agora nós vamos responder na pergunta 1, 2 e 3. Observe aqui, isso aqui é uma avenida, né, lá em São Paulo. É a Marginal Pinheiros. Olha quantos carros, olha caminhões ali nas ruas, colocar bem pertinho para você conseguir ver. Olha lá como é que tá bem cheia ali essa avenida aqui, tá certo? Essa marginal aqui. Por quê? Essa marginal aqui, o nome dela é marginal, porque ela é uma rua principal, uma avenida principal, né? Nem avenida é o nome, tá? Mas ela é um lugar principal por onde os carros andam, porque né, elas ligam as cidades próximas, as fábricas, né? Ali próximo. Então, por isso, né, que tem uma grande concentração de carros ali, tá bom? Então, agora nós vamos responder a pergunta 1, olha lá. Em sua cidade, as ruas que ficam congestionadas de veículos em certos horários do dia, há ruas que ficam? Aqui na nossa cidade, tem ruas que, dependendo da hora, tá muito cheia? Será que tem? Vamos pensar aqui. Acredito que sim, não é verdade? Aonde, por exemplo, tem? Lá na Major, lá na Paraná também, né? São o quê? As principais avenidas. Então, sim, tem momentos que elas ficam super lotadas, tá? Então, nós vamos responder que sim. Então, ó, lá na pergunta 1, a resposta é lá na A é sim, tá bom? Então, assim, tem momentos em que fica, assim, muito movimentado, sim, tá bom? Pergunta 2.
qual é o horário mais comum do fluxo intenso de veículos nas ruas da cidade? Qual é o horário que as ruas estarão mais movimentadas, tá? Vamos ver lá. A, o começo da manhã, elas ficam movimentadas. B, à noite. C, final da tarde. E, ao meio-dia. E D, no meio da manhã e da tarde. Vamos ver. A lá 2, ela tem mais de uma resposta. Por quê? Né? São vários momentos em que a rua fica mais movimentada. Quais são esses momentos, né? Então vamos lá. Lá na 2, quais são esses momentos? Olha lá. Na A, no começo da manhã, porque as pessoas estão saindo do trabalho, estão saindo de casa, indo para o trabalho, as crianças estão indo para a escola, então esse momento tem bastante. Ao meio-dia, porque a maioria das pessoas estão o quê? Indo para casa almoçar, fazer almoço, então também tem mais movimentos. E no final da tarde, quando as pessoas estão o quê? Retornando ao trabalho para casa. Então, novamente, né, elas têm que passar por ali, novamente aumenta o trânsito naquela região, naquele lugar. Então, né, nós vamos marcar ali a, que é o começo da manhã, tá bom? A C, que é no final da tarde, e a E, que é ao meio-dia. Então, esses são os 3 horários, né, mais comuns que as ruas ficam muito movimentadas, tá? Então, são mais ou menos esses horários aí. À noite, as pessoas estão aqui, estão em casa, algum outro trabalhando, né? Alguns trabalham no shopping ou lanchonetes, mas a maioria já está indo nas suas casas, tá bom? E no meio da manhã e no meio da tarde é o horário mais tranquilo, né? Se você quer sair, se você tá em casa, agora não pode, né? Mas quando puder, você pode perceber que no meio da tarde, tá? As lojas estão abertas, mas, né? As pessoas estão no trabalho, então o fluxo é bem menor. E no meio da manhã também é bem menor. E aos finais de semana, principalmente, é bem menor, porque as pessoas estão em casa, descansando em lazer, tá bom? Então agora eu quero saber quais são os veículos, né, que mais tem no horário desse movimento aqui na nossa cidade. Vamos lembrar aí? Olha lá, na 3, nos horários de fluxo intenso, que tipo de veículo é mais comum de ver nas ruas? Aí tem lá A, ônibus, B, vans e lotações, C, motos, D, bicicletas, E, caminhões, F, carroças e Q, carros de passeio. Vamos pensar um pouquinho sobre aqui o movimento da nossa cidade. Quais são os mais comuns? Será que os ônibus são comuns? Nas avenidas não, né? Só lá nas BRs, mas nas avenidas, as principais avenidas não, dificilmente, né, tem a passagem de ônibus, tá? Então, ônibus não. B, vans e lotações. Tem as vans escolares, né? Que no início da manhã elas levam as crianças para a escola. Então elas participam do trânsito sim, tá? Então na B, a van com certeza. Motos, muitas motos, né? Que tem muito em Vilhena, muitas pessoas, né? Andam e deslocam-se de motos, tá bom? Caminhões. Existe uma lei, né, que os caminhões não podem o quê? Andar no meio da cidade durante o dia. Porque o caminhão é muito grande e atrapalha. Por exemplo, na La Major, não é uma via, uma avenida muito larga. Então o caminhão fica trafegando lá à vontade, não dá certo. Então tem alguns horários, né, no comecinho da manhã e no finalzinho da tarde que eles aproveitam ali para tá passeando, tá andando, tá? Então, caminhões é mais difícil de estar ali, né, no meio do trânsito, tá certo? Bicicletas também é comum, né? As pessoas também usam bastante bicicleta aqui em Vilhena para estar andando, se locomovendo. Carroças não é comum, né, na nossa cidade. E carros de passeio são os carros normais que as pessoas usam, então sim, também é bem comum. Então vamos marcar aqui quais são. Olha lá, lá na 3, então vamos lembrar ali, olha lá. A B, né? Nós temos ali algumas vans que levam as crianças para escolas. A C, com certeza, que são o quê? As motos, né, que estão andando. A D, algumas bicicletas comuns, é comum sim ver, tá bom? E com certeza a G,
que são o quê? Os carros, né, de passeio, que é o que as pessoas mais usam. Motos e carros aqui em Vilhena é o mais comum de se ver, não é verdade? Então é isso, então nós aprendemos o que nessa aula? Que a rua, ela tem um movimento, em que esse movimento ao longo do dia ele muda muito, né? Movimentado, não movimentado, não movimentado e por aí vai, tá certo? E nós conhecemos também um pouquinho, né, dos veículos que estão o quê? Andando e trafegando pelas ruas, principalmente da nossa cidade, né, das avenidas que fazem parte da nossa cidade. Amanhã nós vamos continuar com esse assunto, falando um pouquinho sobre os horários de pico, tá certo? Então, vejo vocês amanhã. Tchau!